E aí, galera do De Olho no Jogo, tudo certo? Bom, o canal, você que é nosso frequentador aí, já está acostumado. A gente gosta muito de falar sobre a indústria do jogo e os diversos fatores que compõem essa indústria. E uma das questões mais importantes, né, por mais que a gente passe nesse período agora de pandemia com uma adaptação em relação a isso, é o match day, é o estádio, é a operação do evento. E a gente está aproveitando o gancho porque nós estamos na semana da grande final da Libertadores da América, final que será disputada no estádio do Maracanã, uma partida única. A Conmebol tem apostado demais, né, nesse evento. No ano passado foi em Lima e foi um sucesso, né, de audiência e também de crítica, né, de maneira geral. Por isso que a gente está aqui para conversar hoje com o Paulo Prestes, ele que é consultor e fundador da empresa Operação de Jogo, com 20 anos de experiência na indústria do marketing esportivo. Eu até tô com o celular na mão aqui, viu, Andrezão? Porque o currículo do Paulo grande. É grande, é imponente, é importante também. Ele é especialista em gestão de arenas, estádios e instalações esportivas. Teve passagem pelo Atlético em 7, 8 e 9, 2014, 2015 e 2018. Arena do Grêmio, Arena Brasília, gerente de operações durante a Copa do Mundo. Enfim, é um currículo gigantesco e que dá um pouco da noção, né, do personagem que a gente vai conversar agora sobre esse tipo de operação. Paulo, tudo bem? Primeiramente, obrigado por aceitar nosso convite, cara. Guilherme, André, eu que agradeço a oportunidade, aí a gente está à disposição sempre, e é uma satisfação, né? Eu que acompanho vocês como ouvinte, né? Como espectador via rádio, e é uma honra aí poder estar com vocês debatendo esse papo aí e tentar ajudar aí na medida do possível. Ô Paulo, vamos começar falando dessa questão do Maracanã e da final, né, da Libertadores, porque é um evento muito específico, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, nós teremos ali uma parcela de público, mas credenciados e convidados, né? Não são torcedores com direito à compra de ingressos, em um formato que a Conmebol tem apostado desde o ano passado. Nem é muito a tradição sul-americana, né? Que tem muito essa questão do peso do mandante, do visitante na Copa Libertadores, sempre foi assim. Mas o que aconteceu no ano passado em Lima chamou muita atenção com um sucesso tremendo, né, da final entre Flamengo e River. Como que se prepara um jogo como esse? Paulo, por favor. Assim, Guilherme, a gente tem que pensar de dois lados. Primeiro, todo o corpo diretivo da Conmebol nos últimos anos, que era capitaneado por ou paraguaios, uruguaios e argentinos, a chave virou, então a grande maioria do corpo diretivo da Conmebol hoje são brasileiros, muito devido à vinda da Copa do Mundo para cá em 2014. Então o que acontece? A FIFA, ela começou a integrar, vamos dizer assim, as grandes competições internacionais no mesmo formato e no mesmo modelo, não só de atuação cerimonial, como competitivo. É claro que o sul-americano, ele, na sua grande maioria, prefere aquele ida e volta, o mata-mata, a vantagem, gol fora de casa, é uma coisa nossa latina, eu não descarto, acho muito bacana, porém a FIFA, e com a CONCACAF, Conmebol, Ásia e por aí vai, eles entendem que o jogo único é aquele, digamos assim, aquele tiro derradeiro. Jogou melhor 90 minutos, é o campeão e não tem volta. Tipo, ganhou de 3-0, não vai ter jogo de retorno, como nós tivemos agora um caso muito interessante, River e Palmeiras, onde o Palmeiras ganhou de 3-0 fora e quase foi eliminado em casa no Allianz, deu 2-0, mas por pouco não foi eliminado. Então, para você operar um jogo único, com uma final sendo um jogo único, você tem uma diretriz que também é muito repetitiva, vamos dizer assim, via FIFA. A FIFA ela estipulou ao longo das últimas décadas processos e procedimentos operacionais no estádio, envolvendo todos os players, desde os jogadores até os torcedores, um tipo de evento muito se assemelha ao evento americano, a japonês, a europeu, que é espetacularizar o estádio ou o equipamento. Então, tudo tem que ser, não nota 10, tudo tem que ser nota 11. Vai em todos os sentidos. Às vezes o jogo também não é tudo isso, mas o estádio como um todo
e todos os serviços e produtos que envolvem o estádio precisam estar à altura da competição. Então, a final única no Maracanã, mesmo não tendo público e tendo poucos convidados, os setores que vão ser envolvidos, por exemplo, vestiário, árbitro, VAR, gramado, iluminação, instalação de câmeras, tudo isso tem que ser alta excelência, alto domínio, assim, nota 11, para que todo mundo que esteja acompanhando em casa tenha a mesma noção, ou tenha a mesma, vamos dizer assim, o mesmo sentimento de que está assistindo uma final de Copa do Mundo. Então, a Conmebol, ela tem se especializado, ela tem melhorado muito os seus serviços operacionais nos estádios, graças a esse corpo diretivo brasileiro. Até quero aproveitar e mandar um abraço. Um dos capitães da Conmebol é o Frederico Nantes, um brasileiro, que é o diretor de competições, é um cara que eu conheço pessoalmente, trabalhamos juntos na Copa do Mundo, é um cara que tem feito um trabalho excepcional na Conmebol, e isso tem causado um impacto muito também dentro de campo, porque nós somos aquela geração de que parece que só os argentinos, os uruguaios, os paraguaios ganhavam por alguma força extraterrena, né? Senão o árbitro, e agora tem se equiparado muito com a vinda do VAR, com essa neutralidade, com essa imparcialidade. Então, assim, você organizar um jogo, mesmo que sem público, que é o que vai acontecer no próximo sábado, tem vários níveis de complexidade. Não é assim tão simples do que você receber 70 mil pessoas no estádio. Diga, André. Fala, Guilherme. Um abraço para o Paulo. Uma honra tê-lo aqui no canal com a gente. E, Paulo, já falando um pouco dessa questão do dia do jogo e sem ter o público, o que você acha que essa pandemia vai trazer de adaptação em questão de você aproveitar o produto, mesmo não tendo torcida? Claro, você tem TV, tem seu produto sendo exibido fora do país, nacionalmente. Como que os clubes, e até a Conmebol, nesse caso, vai conseguir explorar, mesmo não tendo torcedor lá no Maracanã? Assim, André, o futebol, desde a nossa infância, ou desde a infância dos nossos bisavós, é movido a torcedor dentro do estádio, ao abraço, ao apego, né, essa questão humana. Então, a gente vive um momento completamente fora do padrão. Digitalmente, hoje, a Conmebol vai ter que se virar nos 30 para fazer essa transmissão. Eu não vejo dificuldade para... Todo mundo vai querer assistir o jogo, obviamente, via TV a cabo, streaming, por aí vai. Isso não é um problema. A minha grande preocupação hoje ou amanhã é como será o retorno de público aos estádios. Porque, assim, você fazer uma final, é claro que ela vai ficar um pouco mais chata, vamos dizer assim, porque vai estar vazio o estádio. Você vai ouvir o treinador gritar perfeitamente as palavras, os jogadores se comunicando, a arbitragem se comunicando. Fica uma sensação de vazio. Isso não tem como mudar para sábado. E para você organizar isso, você mexe muito no emocional do atleta, muito no emocional da comissão técnica, porque tem muito atleta que é movido ao barulho, é movido à torcida. A provocação faz com que o atleta tenha, vamos dizer assim, um up de performance dentro do gramado. Eu estou, assim, acompanhando alguns canais de TV a cabo, que alguns jogadores reclamam dos estádios vazios, porque o cara fica meio perdido. Ele fala assim, a gente não consegue ouvir torcida e a gente se desconcentra muito fácil, sendo que teria que ser o contrário, né? Com muito barulho você não consegue concentração. Então, assim, a Conmebol, ela precisa ter uma tecnologia muito bem avançada, muito bem aplicada no Maracanã no sábado, para poder atender todas as suas demandas, principalmente via transmissão streaming ou TV a cabo, ou no canal da Conmebol TV, para atingir todo mundo. E aí a gente vai ter que esperar cenas, ninguém sabe, cenas dos próximos capítulos, como é que nós vamos desenvolver, como é que nós vamos fazer nos próximos meses para abrir os portões, por exemplo, para receber os torcedores, já que a vacina aí já está rodando aí no mundo inteiro, é claro que em pequena escala, mas já está aí, já tem, vamos dizer assim, uma solução paliativa para que o público volte ao estádio. Mas, assim, reitero, é muito triste você ver uma final tão grande como essa, num estádio tão simbólico como o Maracanã, com dois times tão simbólicos como é Santos e Palmeiras, e público zerado. É um negócio assim que chega a ser meio bizarro até, sabe? Ô Paulo, nós temos, como a gente falou lá no começo, uma cultura latina que é muito própria em relação
ao futebol, né? Nós temos os recebimentos na Argentina, acontecia. Eu estou tratando aqui de um cenário pré-pandemia, evidentemente, né? Mas isso foi se transformando com os dois times aqui no Brasil entrando ao mesmo tempo, né? E aí eu acho que cada um que já foi a algum estádio como torcedor provavelmente vai se lembrar da experiência do time adversário em campo, a reação, né, da torcida mandante, ou o contrário, são sensações que eu, por exemplo, jamais vou esquecer e acho que todo mundo já passou por isso. Nessa gestão das arenas, né, a Conmebol, e tratando especificamente da Conmebol, como lidar com essa questão cultural aqui da América do Sul em relação ao jogo? Não estou falando só da torcida, mas da relação do público com o jogo, e mesmo assim dentro de um novo cenário. Aqui no Brasil, por exemplo, nós só temos, ou praticamente só temos arenas, né, com novos formatos, e aí até o Maracanã, que foi sempre um estádio marcado pela geral, né, já não tem mais essa particularidade. Como você deixar esse ambiente ainda atrativo para o torcedor, Paulo? É engraçado, Guilherme, você fazer essa pergunta, porque o final de semana eu estava acompanhando a NFL, as finais de futebol americano, né, das divisões, e lá você, por mais moderno que seja, você ainda tem a entrada primeiro de um time, depois de outro, aí você faz aquele barulho. Eu sou um torcedor da arquibancada dos anos 80, em que o time da casa entrava, dava aquele foguetório, aí o adversário aproveitava o embalo para entrar junto para não ser vaiado, e aí ele já sentia o clima do campo. Essas diretrizes que a gente chama de cerimonial e de protocolos de acesso, dificilmente vão mudar daqui para frente. Eles sempre vão ser assim, entram os dois enfileirados, aí o estádio, por exemplo, Couto Pereira, o Morumbi teve que fazer um túnel novo, alguns estádios possuem acessos diferenciados, mas o processo vai ser o mesmo sempre, os dois vão entrar sempre. Isso tem um lado prejudicial, porque você acaba perdendo um pouco aquele negócio do, os caras estão vindo, vamos começar a vibrar. Eu me lembro nos estádios que ficavam, às vezes, os funcionários dos clubes na boca de acesso, do túnel, chamando a torcida, olha, eles estão subindo, para a galera começar a se inflamar. Isso, infelizmente, a gente não vai ter mais no futebol. Então, assim, porque vai entrar o adversário junto. Então, são impactos que o futebol tem gerado, e isso vem lá de cima, vem da FIFA, vem da Conmebol, não é uma coisa local, não é uma coisa de CBF. Esses protocolos, eles acabaram chegando desde a época da Copa, da Copa das Confederações, ficaram e vão ficar, dificilmente vai mudar. E a relação que o torcedor tem, infelizmente, é aquela, ele vai ter que vibrar durante os 90 minutos, porque esse acesso inicial era o estopim, às vezes, de você já gerar uma pressão muito grande no adversário. Pô, nós caímos no caldeirão aqui do Boca Juniors, na Bombonera, é impressionante, os caras entram lá, pô, os caras já entram tremendo as pernas, e não vai ter mais isso. Então, assim, é muito prático e muito a veracidade, e é verídico que o torcedor vai ter que se acostumar com esse processo. Então, assim, ele como torcedor na arquibancada, com as organizadas, com seus movimentos na arquibancada, eles vão ter que criar subsídios, ferramentas, e o clube com sistema de som, com música, para tentar, vamos dizer assim, alternar esse tipo de momento. Porque o protocolo inicial não muda mais, ele vai ser sempre assim. Então é geral, que já não tem mais, tem essa questão de regras do Estatuto do Torcedor, que todo mundo tem que estar sentado, e é muito engraçado a gente colocar um ponto interessante. Você pega a Champions League, por exemplo, a gente tem a muralha amarela do Borussia Dortmund, lá na Alemanha. A muralha amarela, ela só funciona em jogos da Bundesliga. Quando o Borussia Dortmund, e todos de pé, quando o Borussia joga Champions, a muralha amarela tem que ser fixado cadeiras. Então ela pode virar uma muralha amarela, só que de tamanho menor. Então, assim, se cabem 30 mil sem cadeira, com cadeira vai caber 10 mil só. Então, assim, essas regras, elas vão engessando um pouco o estádio e vão engessando, sim, o próprio comportamento do torcedor. E aí vocês sabem melhor do que eu, porque vocês também vivem em estádios, a elitização vai penetrando cada vez mais no equipamento, ela vai pertencendo cada vez mais, existem cada vez menos setores populares nos estádios, o ingresso não só é caro, como os produtos ofertados em estádios são caros, você não consegue levar tua família mais. Então, assim, o que os clubes precisam fazer? Ser criativos,
departamentos operacionais e de marketing com criatividade para criar planos e programas de sócio-torcedor e programas de sócio, de season member tickets, como tem nos Estados Unidos, para que o cara consiga, eu tenho dinheiro para ir a 6 meses, ou só ir no Campeonato Paranaense, ou só ir no Campeonato Nacional. O que falta nos clubes, e é a minha visão, falta criatividade para que isso aconteça, porque público tem para ir no jogo, seja de R$20, como para R$800, tem público. Só que todo mundo quer fazer a 300. E aí não vai 5 mil pessoas no estádio, né? Paulo, você tocou num ponto que eu queria perguntar, que é a questão da elitização, né, do jogo, do evento. Então, você acredita que é possível fazer esse dia do jogo, transformar essa partida em um grande evento, não só dentro de campo, né, mas no arredor dele, no tudo que envolve o jogo, e você conseguir atrair diferentes tipos de público? André, não é só possível, como é obrigação de qualquer clube ou organização esportiva oferecer isso para o mercado. Você não pode depender, você não pode passar a tua vida como um presidente de clube ou como um diretor de clube achando que 40 mil milionários vão frequentar teu estádio. Esqueça, isso não existe em lugar nenhum do mundo. Você tem que ter lá um setor de 3 mil pessoas que paguem R$30, nem que seja pendurado lá no teto do estádio. Embaixo, no meio de campo, próximo ao banco de reserva, você cobra 150, 200. Tem um serviço melhor, uma cadeira mais confortável. O que você tem que ter é o quê? Porque começa não só na compra do ingresso, André e Guilherme, mexe muito na estrutura física do estádio. Por exemplo, acesso. Ah, Paulo, então isso quer dizer que como é que eu vou colocar 3 mil pessoas lá em cima se eu não tenho um portão de acesso que leva os caras lá em cima? Eu trabalhei na Arena do Grêmio, eu já levei, por exemplo, a torcida adversária na Arena do Grêmio, ela fica no andar superior, é no 4º andar da arquibancada da Arena do Grêmio. Eu já fiz Grenal com 4 mil torcedores do Colorado lá. Sabe o que nós fizemos? Adaptação e flexibilidade. Nós, a polícia fez a escolta da torcida do Inter, nós colocamos eles pelo estacionamento do estádio, que era fechado, entramos por um corredor, uma porta anti-incêndio, com a presença do corpo de bombeiro e da polícia, e os caras subiram 6, 7 andares, os 4 mil, até chegar no local deles. Então, existe as possibilidades, as variáveis, existe solução. É que muito presidente, muito diretor engessa estádio, e aí eles falam assim na imprensa, ou falam para a comunidade, não dá para fazer, por isso que o ingresso é 150 no estádio inteiro, porque os portões de acesso não permitem eu dividir em 2, eu dividir em 3. Então, isso é um complicador. O que me agrada muito é o quê? Jovens gestores e jovens presidentes nos clubes brasileiros estão se formando, estão capitaneando, estão, vamos dizer assim, assumindo a caneta. Esse que é o ponto principal da evolução no futebol. É provado que os velhos cartolas de idade, com todo respeito ao que eles fizeram pelo futebol, eles estão ultrapassados. É hora do novo, é hora do moderno, é hora do digital, é hora do streaming, é hora de pessoas com cabeças evoluídas para ajudar, para encher estádio, para vender camisa, para vender pay-per-view, para fazer com que o estádio e a experiência seja cada vez melhor. Se a gente ficar preso nos paradigmas e nos processos antigos, os estádios vão se esvaziando ao longo dos anos. Não adianta, não tem o que fazer. Paulo, eu queria saber de você, né, em relação à empresa que você tem, que presta esse tipo de serviço nos estádios, né? O que os clubes têm conversado com você, né? Você falou sobre novas ideias para o futebol, a gente está caminhando até para o final da nossa entrevista, e eu queria fechar justamente com esse tema. O que os clubes têm procurado em relação às arenas, ou o que você acha, em qual patamar nós estamos em relação a essa administração dos estádios, o quanto eles são rentáveis ou não, porque a gente cansa até de ver dirigente reclamar, né, dizendo que o futebol, ele, como evento, como ele não acontece todo dia, você tem datas específicas e aí o lucro é menor, você precisa procurar alternativas. O futebol brasileiro tem procurado, como que você enxerga nesse momento, essa gestão? Assim, Guilherme, procura muito pouco. Se você fizer uma conta que a gente tem no calendário 365 dias no ano, um clube joga em média, todos os campeonatos que ele joga em casa, desde o estadual até uma Libertadores, ele joga em média 40 partidas no ano. O que se faz com 325 dias no ano? É claro que você tem a preparação no pré e pós, então você coloca mais uns 40, mesmo assim sobra 280 dias. O que acontece?
As operações para se organizar um jogo hoje é muito caro, porque é um modelo que os clubes contratam empresas terceirizadas. Eu, como consultor, eu vendo um modelo de autogestão onde a gente diminui todas as despesas operacionais do jogo. Por que eu tenho que fazer isso? Primeiro, eu não posso afetar a qualidade de serviço. Em alguns estádios a qualidade já é ruim. Então, se eu diminuir despesa, eu vou piorar ainda mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu crio o programa de treinamento de todo o pessoal que trabalha em estádio, só para vocês terem uma ideia. Arenas e estádios só diferencia mesmo a idade e o formato, porque o fim dele é igual, né? Tem 40 mil, 50 mil é igual. A arena é porque é novinha, é mais limpinha, a cadeira é mais bonita, mais colorido, mas o fim dele é igual. Então, o que acontece? Você precisa diminuir despesa operacional sem afetar a qualidade de serviço para o torcedor e otimizar a receita. Como otimizar a receita? Por você ter muito prestador de serviço dentro do estádio, que não é do clube, esse prestador, ele vende as coisas deles. Então, por exemplo, o cara do bar, do estádio, nunca é do clube. Ele paga para o clube lá um aluguel do espaço, ou ele dá uma porcentagem da receita, mas como é que o clube sabe que aquele bar ganhou X mil reais? Como é que o clube garante, ou o cara dono do bar garante, que o X% que foi dado ao clube é aquele valor? Então, eu vendo o que para os clubes? Vamos trazer isso para tudo para dentro da estrutura do clube. Então, o clube gerencia bar. Paulo, clube de futebol gerencia 11 jogadores, eu sei, por isso que existe eu, para que a gente possa gerenciar isso fora das 4 linhas. Então, o que eu faço? Eu otimizo a receita do clube, mesmo com público baixo, porque eu sei que nos 40 jogos a gente não vai ter 45, 50 mil. O Flamengo foi uma exceção da exceção há 2 anos atrás. Não se repete isso todo ano, porque aí você tem a questão da precificação do ingresso. Então, você tem que otimizar. Tem estádio que tem estacionamento que não é otimizado. Tem estádio que tem bar, que os donos são outros. Tem estádio que não consegue vender camisa dentro do próprio estádio. Digitalmente, hoje os torcedores trabalham muito com o celular, mexem muito com o celular. Ele não consegue entrar num aplicativo dentro do estádio para comprar uma cerveja e buscar no bar só tirar a cerveja. Porque a internet do estádio é muito ruim, porque o clube não se preocupa em instalar ou trazer uma equipe ou uma empresa de tecnologia que atenda essa necessidade. Pô, Paulo, mas é caro, faça parceria. Você tem 30, 40, 50 camarotes para vender. Por que você não está conseguindo vender? Porque os clubes querem 1 milhão por ano num camarote e ninguém vai comprar camarote por 1 milhão por ano. Desculpe a questão, para assistir um Curitiba, um Atlético, um time de interior. Ninguém vai pagar. Um Flamengo e Volta Redonda, ninguém vai pagar. Então você tem que criar mecanismos semanais e diários para você vender avulso, você vender casado, por grupo, e durante a semana que não tem jogo, por exemplo, o time joga fora. Isso acontece no mundo inteiro, gente. E eu não estou reinventando a roda. Você fazer o quê? Abra 1 ou 2 bares do teu estádio, monte ali umas mesinhas, uma cadeira no teu estádio, circule com grades, contrate 1, 2 seguranças e faça a transmissão do jogo no bar do teu estádio. O estádio vai estar fechado, só vai estar aberto um setorzinho do estádio para receber 150, 200 pessoas. O consumo é teu, 100% do consumo é teu. E então falta o quê? Falta boa vontade, falta criatividade, tá todo mundo preso no passado. Ah, não vai dar certo, Paulo, a gente já tentou, o torcedor não vem porque não tem. Se tiver, ele vem. O começo é difícil, é claro, o começo aí um cara só tomar cerveja num jogo de quarta-feira à noite. Depois de 1 mês, depois de 2 meses, depois de 6 meses, você vai ver a quantidade de gente que vai começar a ir. Então o que falta mesmo é boa vontade dos clubes, de abrir a cabeça. Eu uso muito uma frase com os clubes quando eu converso, que é o thinking outside the box. Vamos pensar para fora, gente. Vamos pensar para fora, porque o que é mais difícil o clube tem, que é o torcedor, a fidelização do torcedor. Perfeito, Paulo. Quero agradecer demais a tua participação com a gente. O produto do futebol brasileiro, né, especialmente, ele é tão maltratado, então você trouxe aí conceitos bastante interessantes, especialmente por essa final única, uma festa, entre aspas, né, do futebol brasileiro, por conta desse período que a gente está vivendo. Vem vacina. Valeu, Paulo, um abraço. Obrado, eu agradeço a oportunidade, estou à disposição, qualquer coisa, só vou deixar meu site aí, operaçãodejogo.com.br, operação sem a cedilha, sem o tio, operaçãodejogo.com.br, Paulo Prestes, contem comigo, até a próxima, e que vençam melhor aí na final da Libertadores. Bom, a gente vai deixar o link, né, do site do Paulo na descrição
desse vídeo, então você pode encontrar também, facilita a vida. Valeu, gente? Se inscreva no canal, comente aí sobre as suas experiências em estádio também, sobre essas transformações ao longo do tempo. Um abraço a todos, até!